Olá, minha cambada querida. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e trataremos na videoaula de hoje forças particulares. Espero que vocês compreendam e vamos lá. Força-peso, representado pela letra P maiúscula. A força-peso é a força com que o nosso planeta atrai tudo que está próximo à sua superfície, puxando para o seu centro. Então, os corpos caem porque eles são atraídos pela Terra, sendo puxados para o seu centro. Bem, mas a força-peso é uma força exercida exclusivamente pela Terra? Não. Qualquer corpo de grande massa exerce essa força de atração, essa força-peso. Então, na Lua nós temos força-peso, né? Em Marte, em Júpiter. E essa força-peso, mais à frente, nós veremos que ela é uma força de interação gravitacional. É uma força gravitacional. Então, o que nós devemos saber sobre a força-peso? A força-peso é um vetor. E esse vetor ela vai ter sempre por característica ser vertical, apontado para baixo. Por que apontado para baixo? Apontando sempre para o centro da Terra. E matematicamente, como é que a gente calcula a força-peso? A força-peso ela depende da massa e depende da aceleração da gravidade local. Então, quanto maior a massa do corpo, maior será o seu peso. Quanto maior a gravidade local, maior será o peso desse corpo. Bem, peso em unidade do sistema internacional, ele é medido em newtons, representação N. A massa em quilogramas e a aceleração da gravidade, representada pela letra G, é medido em metros por segundo ao quadrado. Ok? Peso e massa são grandezas físicas diferentes e a gente costuma utilizar o peso como sendo massa no nosso cotidiano. Um exemplo disso é quando nós vamos à balança e a gente diz que nós vamos nos pesar. Se observarmos bem a balança e olharmos para a sua graduação, nós veremos que ela está graduada em quilogramas. E quilogramas é a unidade de massa. Consequentemente, a balança ela não pode medir peso graduada em quilogramas, né? Para que ela medisse peso, ela deveria estar graduada em newtons. Então, na realidade, o que a balança mede é a nossa massa. Olha só a tirinha que está aqui no nosso slide, que interessante, né? O diálogo entre o Garfield e o seu dono. E o seu dono resmungando, dizendo que o Garfield está peso e que ele precisa perder peso. E ele, sarcasticamente, responde que, para atender o pedido do seu dono, ele vai para um planeta cuja gravidade seja menor do que a gravidade da Terra. E aí? Entenderam? Bem, essa tirinha ela trata exatamente do que a gente acabou de falar. O conceito de peso sendo utilizado como conceito de massa. Bem, o que nós temos que entender? Nós vimos agora há pouco que o peso é, é a força com que um grande astro puxa tudo que está ao seu redor para onde? Para o seu centro. E o peso de um corpo, ele depende de dois fatores: da massa do corpo e da aceleração da gravidade. Então, temos que saber o seguinte: a massa do corpo ela é invariável, ela é a mesma em qualquer lugar. Então, se eu tenho um objeto aqui na superfície da Terra com 2 quilogramas e levá-lo para a superfície da Lua, esse objeto continuará tendo uma massa de 2 quilogramas. Se eu levar esse mesmo objeto para a superfície de Marte, esse objeto continuará tendo uma massa de 2 quilogramas. E o seu peso? O seu peso continuará sendo o mesmo na Terra, na Lua ou em Marte?
Não. Por que que não? Porque as acelerações das gravidades nesses locais são diferentes. Então, como o peso depende da gravidade, eles apresentarão pesos diferentes. Então, peso varia. Por quê? Depende da gravidade. E a massa não. A massa não depende de nada. Agora, e o Garfield? Ele está correto ao responder que para perder peso, ele vai para um planeta cuja gravidade seja menor? Ele foi na definição de peso, força, né? Peso depende da gravidade. Então, se eu tenho um planeta com gravidade menor, Garfield nesse planeta apresentará um peso menor. Porém, a massa de Garfield vai mudar? Não. A massa do Garfield na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar, ela vai ser a mesma. O peso dele é que será alterado de acordo com a gravidade local. Ok? Entenderam? Pré-ridículozinho? Mais fácil que beber água. E quem é a força normal? A força normal, representada pela letra N ou por Fn, ela é uma força de contato. Ela é a força aplicada por uma superfície. A força normal, ela vai ter sempre um sentido que ela é perpendicular à superfície. O que significa isso? Essa força sempre vai formar 90 graus com a superfície e vai sempre indicar um sentido de empurrar o corpo, um sentido de afastamento do corpo, ou seja, a superfície está empurrando o corpo, está tentando afastar o corpo. Bem, a força normal, como nós vemos aqui na figura ao lado, ela é sempre perpendicular à superfície. Nós temos aí três situações. Na minha primeira situação, eu tenho uma superfície horizontal, que ela pode até simbolizar a nossa figura central aí do nosso plano de fundo, que é um livro apoiado sobre uma mesa. Então, quem é a força normal? É a força da mesa sobre o livro. Então, nessa minha primeira figura, que representa exatamente o livro apoiado sobre a mesa, a força que a mesa faz sobre o livro, que é a força normal, ela é perpendicular à superfície da mesa. Então, repare que eu tenho a mesa aí representada num plano horizontal e a minha força normal, ela é vertical e orientada para cima. Por quê? Porque ela tem o sentido de empurrar o corpo, de afastar o corpo. Na minha segunda figura, seria como se eu estivesse apoiando o livro na parede. Então, a minha superfície agora é a parede, que é uma superfície vertical. Então, repara, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, se eu tenho uma parede vertical, a força que ela vai exercer sobre o meu livro é uma força na direção horizontal e com o sentido de empurrar esse livro. E embaixo, por último, eu tenho um plano inclinado. E repare que mesmo sendo um plano inclinado, a situação da força ela é idêntica às anteriores. Ela é perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus. Não importa como a superfície vai estar. A força normal sempre será perpendicular a ela, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. No nosso plano de fundo, aqui do nosso slide, nós temos aqui algumas pessoas puxando uma corda, né? Então, quando a gente exerce uma força para manter esticada uma corda ou um fio, essa força aplicada, ela é denominada de força tração ou força tensão. A força tração ou tensão é uma força que é aplicada em fios e cordas esticados. E uma coisa muito importante, a força tração, ela é transmitida integralmente a todos os pontos da corda. Por exemplo, se nós temos uma corda com uma extremidade presa à parede e a outra extremidade na nossa mão, e a gente aplica nessa corda, usando a nossa mão, uma força de
100 newtons, por exemplo, então o ponto da corda onde está em contato com a nossa mão, ela vai estar sofrendo uma força de 100 newtons. Se eu pegar um aparelho dinamômetro que mede força e colocar no meio da corda, dessa corda, esse aparelho ele também indicará uma leitura de 100 newtons. E a extremidade da corda que está presa à parede, ela também indicará uma intensidade de 100 newtons, ou seja, a força que eu apliquei em uma extremidade, que foi de 100 newtons, ela foi transmitida integralmente a todos os pontos da corda, ou seja, todos os pontos da corda, nesse meu exemplo, sofrerão uma força de intensidade de 100 newtons. E aí a gente vê aqui ao lado alguns exemplos de força-tração sendo aplicada nos corpos. Então agora falaremos da força elástica, também conhecida como lei de Hooke. Bem, o que trata a lei de Hooke? Quando uma força é aplicada sobre uma mola, essa mola ela vai sofrer uma deformação. Bem, mas se aplicarmos a mesma força para molas constituídas por materiais diferentes, essas molas elas sofrerão deformações diferentes. Então, a lei de Hooke, que trata da força elástica, ela diz que a força para deformar uma mola, ela vai depender de dois fatores. Vai depender do material que constitui a mola, que é chamada de constante elástica da mola, representada pela letra K, e vai depender também do quanto essa mola foi deformada. O que é ser deformada? É o quanto ela foi comprimida ou o quanto ela foi esticada a partir do seu comprimento original. Então, a força elástica ela depende desses dois fatores: tipo do material e da deformação da mola. Tipo do material, ele é representado pela letra K, constante elástica, e a deformação da mola é representada pela letra X. A deformação da mola é o quanto ela foi comprimida ou o quanto ela foi esticada. E a deformação da mola, ela deve estar sempre em metros. Por que eu estou tentando isso? Porque na maioria dos problemas de lei de Hooke, né, ele me dá a deformação da mola em centímetros. Então eu tenho que atentar para isso, porque para eu jogar na fórmula, a deformação x ela deve estar sempre em metros. Valeu, meu povo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.